Boa tarde. O tema da nossa aula é como acelerar o metabolismo. Todo mundo sabe que quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa falar de metabolismo, porque o metabolismo ele está ligado diretamente à nossa perda de gordura, à nossa queima de gordura. Mas, todavia, quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de metabolismo, você tem acesso, na grande maioria das vezes, a conteúdos que estão relacionados a coma isso, faça exercício tal, e não que chá, determinados alimentos, o exercício físico, não que esse tipo de abordagem não seja boa para você, não que não vá ajudar você de alguma forma a ter um metabolismo mais acelerado. Mas quando eu falo de aceleração do metabolismo de uma forma real, eu preciso me aprofundar um pouco mais, porque não é um assunto tão raso assim. Vocês vão entender comigo ao final dessa aula a complexidade que tem o metabolismo, e eu vou trazer de uma forma muito mastigada para vocês, de uma forma que vocês consigam de fato compreender o que significa essa tríade que eu vou trazer para vocês, como vocês fazem para identificar se vocês têm alguma alteração em alguma dessas glândulas que eu estou falando, e vou trazer um direcionamento do tratamento. Obviamente que eu não posso trazer um tratamento completo para vocês, porque o tratamento ele precisa ser individualizado, ainda mais quando se trata desse assunto, tá? Então, a gente vai falar do metabolismo de uma forma mais aprofundada, para que a gente consiga entender de fato o que fez com que o nosso metabolismo ficasse lento. Quando a gente fala que está com sobrepeso, quando a gente fala que tem o cansaço, quando a gente fala da fadiga, a gente vai falar de metabolismo lento. Mas não adianta não entender a causa. É o que eu sempre digo para vocês. O mais importante é a gente entender o que fez com que o nosso metabolismo chegasse a esse ponto. Quais foram as causas que fizeram o nosso metabolismo entrar em um processo de lentidão? Porque se isso não acontece, se a gente não descobre a causa, o que vai acontecer? Você vai viver frustrada, porque você vai tentar de tudo para emagrecer e não vai conseguir. Você vai viver passando de profissional em profissional sem ter resultado nenhum. Você vai achar que o problema é com você, que você tem algum problema e não consegue emagrecer, que você não consegue dar conta do que está sendo passado para você, que você é incapaz. Você vai atribuir você a uma responsabilidade muito grande e na grande maioria das vezes, a responsabilidade está em uma abordagem que não foi adequada para você. E aí você acha que o emagrecimento depende de uma força de vontade excessiva, você acha que o emagrecimento depende de você abrir mão de tudo na sua vida, quando, na verdade, quando a gente acerta esses 3 pontos que eu vou falar com vocês hoje, o emagrecimento acontece de forma fluida. É aqui que o emagrecimento acontece como consequência do tratamento real, do tratamento da causa, quando a gente mexe na raiz do problema. Vamos lá, vamos entender junto comigo? Quando eu falo de metabolismo, a gente vai falar de uma série de reações que acontece dentro da nossa célula e que vai ter como uma finalidade produzir energia. Basicamente, resumindo muito e facilitando para você o entendimento, é isso que vai acontecer. A gente quer acelerar o metabolismo para poder ter mais energia para recuperar o nosso corpo, mais energia para conseguir viver a nossa vida, mais energia para ter vitalidade. O bem-estar depende de um quadro de energia adequado. Então, quando eu falo de metabolismo, eu falo dessas reações que acontecem dentro das nossas células. Então, se são reações que acontecem dentro das nossas células, é coerente dizer que eu preciso de um ambiente adequado para que essa reação aconteça normalmente. Se você está em um ambiente poluído, a coisa não vai fluir, entende? Não vai rolar. Então, o primeiro ponto, o marco zero, e eu não vou nem entrar nesse assunto, isso aqui é só para trazer realmente o marco zero, para a gente introduzir esse assunto, é manter esse ambiente limpo, é manter esse ambiente
adequado para que essas reações possam acontecer livremente, sem impedimento. E quando eu falo de ambiente adequado, eu vou falar de uma limpeza parasitária, limpeza de metais, limpeza de determinadas estruturas do nosso corpo, como, por exemplo, o intestino, que vai facilitar a absorção de nutrientes, vai facilitar a produção hormonal. Então, limpar o corpo, limpar o nosso organismo, deixar o ambiente apropriado é o marco zero. Mas nem é sobre isso que eu quero falar, porque eu tenho diversos vídeos aí no YouTube, no Instagram, várias lives falando sobre limpeza do nosso organismo, e o foco da aula não é esse. Lembrando que eu vou trazer para vocês 3 pontos. Esses 3 pontos vocês vão saber, conseguir comigo aqui, identificar se vocês estão com algum desses pontos em deficiência, e eu vou trazer um direcionamento de tratamento para cada um deles, tá? Vamos lá. O que eu quero trazer para vocês é isso daqui, ó. Adrenal, pâncreas e tireoide. Não se assusta, não se assusta. Não pensa assim, vai falar coisa difícil, vou sair da aula. Não, não faça isso. Por quê? Eu vou te ensinar isso aqui de uma forma muito leve. O seu metabolismo acelerado, otimizado, potencializado ao máximo, ele depende dessas 3 estruturas. Se essas 3 estruturas não estiverem funcionando como deveria, o seu metabolismo, por mais que você faça exercício, por mais que você se alimente bem, por mais que você faça todos os esforços que você conhece para manter o seu metabolismo acelerado, você não vai conseguir. Porque é aqui que a coisa acontece. É esse ponto, é o ponto-chave para a gente fazer o nosso metabolismo funcionar muito otimizado, tá? Então, eu estou falando de uma tríade. Joana, o que é uma tríade? Existem diversas tríades no nosso corpo. Essa é uma, não posso dizer que é a principal, porque todas as outras são importantes, obviamente, mas é uma tríade muito relevante, porque ela é porta de entrada para todas as doenças, todo o desequilíbrio do nosso corpo vai passar por aqui primeiro. E ela também é responsável pelo nosso emagrecimento e é responsável pela nossa produção de energia. Tá? A tríade, por que é uma tríade? Porque elas estão ligadas de forma fisiológica. Elas têm uma relação fisiológica muito forte. E isso significa que quando você trata uma delas, você vai tratar a outra. Quando você dificulta, quando você cria uma problemática em uma estrutura dessa, você vai criar nas outras também. Então, o tratamento ele tem que ser em conjunto. Não adianta só a gente olhar para a adrenal, não adianta só olhar para a tireoide, não adianta olhar só para o pâncreas. A gente tem que olhar para as 3 estruturas, porque uma afeta a outra de forma positiva e de forma negativa também, certo? Vamos lá, qual é a função desse trio? A produção de energia, a melhora da nossa circulação, regulação central da nossa fisiologia. Eu sempre digo para vocês, não adianta brigar com a fisiologia. O que eu mais vejo são pessoas querendo emagrecer e sofrendo com isso, sofrendo com esse processo. Como é que é a perda de gordura para você? Como é que é o emagrecimento para você? Escreve para mim. Você tem facilidade para emagrecer ou a impressão que você tem é que todas as vezes que você se propõe a fazer um processo de emagrecimento, parece que você está entrando num ringue de luta. Parece que você está entrando em um lugar que é completamente desconfortável para você. Se você tem essa impressão, você está brigando com a sua fisiologia. Eu digo sempre, quando você acerta a sua fisiologia, o emagrecimento acontece como consequência. É simples assim. Você vai descobrir um caminho muito mais fácil para você emagrecer, sem você precisar ficar brigando com a sua fisiologia. Então, o objetivo da tríade, de uma forma geral, é esse daqui. Quando essa tríade ela está regularizada, ela está normal, ela está funcional, o que você vai ter é vitalidade e bem-estar. É impossível ter vitalidade, é impossível ter bem-estar com essa tríade em desarmonia. É impossível. A vitalidade, o bem-estar, você acordar bem, você ter vigor na sua vida, você ter disposição, você ter vontade de viver, pressupõe um equilíbrio nessa tríade. Quando a gente olha para o outro lado, também. Quando você tem essa tríade em desequilíbrio, em desarmonia, a consequência disso vai ser fadiga e obesidade. Quantas vezes você esteve acima do peso,
Pode ser agora, ou quando você já esteve, ou pessoas que você conhece, que estão acima do peso e tem como consequência o cansaço. Não vem junto? Não vem junto? Todas as vezes que a gente está se sentindo com sobrepeso, todas as vezes que o nosso corpo está com sobrepeso, a gente tem como consequência o cansaço. Ele anda junto, a fadiga vem acompanhada. Por quê? Porque a gente está mexendo na tríade. Esse é o motivo principal. A gente está gerando um desequilíbrio, uma desarmonia nessa tríade como um todo. A adrenal, agora eu vou falar especificamente, uma por uma, para a gente entender muito superficialmente o que é, para que serve e como você faz para identificar se você tem um desequilíbrio aqui. Quando eu falo de adrenal, eu vou falar de são 50 hormônios produzidos na adrenal, 50, eu só vou falar de um, o cortisol. Todo mundo sabe que o cortisol é o hormônio do estresse. Você já ouviu falar isso diversas vezes, né? O hormônio que é responsável por controlar esse processo de estresse no nosso organismo é o cortisol, e ele é produzido na nossa adrenal. Quando a gente tem uma diminuição do cortisol ou aumento do cortisol, você vai entender isso comigo muito claramente daqui a pouco, a gente tem uma alteração na nossa produção de energia. A gente vai se sentir cansada, a memória vai ficar horrível. Sabe aquela memória ruim? Você não sabe onde você botou a chave, você não sabe o que você comeu ontem, você não sabe o que você fez semana passada, você não sabe o que você conversou, o que você acordou com fulano, ciclano, beltrano. A memória fica horrível. O responsável por isso está aqui, é o cortisol. Ele é o hormônio de luta ou fuga. Existem dois mecanismos no nosso organismo, no nosso sistema. É o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema parasimpático é o sistema de relaxamento, é de tranquilidade. Você consegue se manter nesse estado de relaxamento, você consegue relaxar, a sua mente consegue relaxar, você consegue manter a sua mente em um estado tranquilo? Ou por mais que você tente, a sua mente está sempre muito acelerada, sempre com 1000 coisas para fazer, até quando você deita para dormir. É como se você deitasse e tivesse lá 1 milhão de pensamentos vindo na sua mente, você não consegue, de fato, relaxar. Quando você está nesse estado, a gente fala que é um estado de simpaticotonia. Muita gente desenvolve essa síndrome, que é uma síndrome onde você não consegue voltar para o seu estado de relaxamento. Você está com o seu sistema simpático ativado o tempo inteiro e não consegue trazer o parasimpático. É como se você estivesse em luta ou fuga o tempo inteiro. É como se você estivesse pronta para se defender, para fugir o tempo inteiro. Aqui entra o cortisol. E quando a gente fala de uma vida agitada, de uma vida de muitas cobranças, cobrança dos filhos, da família, do trabalho, cobrança de uma forma geral, a gente vai falar do desenvolvimento, do aumento desse cortisol. Só que de tanto que o cortisol aumenta e não diminui nunca, a gente vai desenvolver essa síndrome, que é a simpaticotonia, quando o nosso corpo inteiro trabalha no sistema simpático autônomo ativado, excesso de cortisol. E aí, com o tempo, vai tendo uma diminuição da produção desse cortisol. E aí é que entra o problema. Quando a gente fala de cortisol, alteração para mais ou para menos, não é só o estresse que afeta. Eu vou falar do estresse aqui, ele é o principal da nossa aula de hoje. Mas quando eu falo de alimentação, alguns tipos de alimentos também vão interferir na produção do nosso cortisol, da nossa adrenal. A microbiota intestinal, eu tenho aula aqui falando somente sobre isso. Toxinas, agrotóxicos, metais, tudo isso vai influenciar porque vai afetar o funcionamento das nossas células. Tá? As infecções, a inflamação subclínica, que eu também tenho uma aula inteira no YouTube falando sobre isso, tudo isso vai afetar. Mas, de fato, quando a gente olha para a vida moderna que a gente tem, o estresse, ele é um dos principais causadores. E existem dois tipos de estresse, vocês sabiam? Tem o estresse eustresse, que é um estresse confortável, é o estresse que faz bem. Já viu que às vezes você está numa situação que é estressante para você, mas você quer estar ali? Por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou dar uma aula, é sempre uma situação de estresse para mim. Não é que vir aqui dar aula, dar uma palestra, é a mesma coisa que sentar e ver um filme. Não é a mesma coisa.
Existe uma pressão, existe um estresse, existe uma adaptação do nosso organismo para essa situação. Mas é um estresse que me faz bem, que eu saio daqui renovada. Eu sei que eu estou cumprindo a minha missão e eu saio daqui feliz da vida. Não me faz mal. Diferente das pessoas que têm fobia, por exemplo, de enfrentar outras pessoas. Tem gente que não, só de pensar em se expor, como é que você é? Você só de você pensar em ter que abrir a boca para falar para alguém que tem mais de 5 pessoas te assistindo, isso já causa em você um pânico. Tem gente que já tem pânico. Aí é o de estresse. É aquele estresse que faz mal. O corpo não gosta desse de estresse, mas ele gosta do estresse. Então, saber também diferenciar os tipos de estresse é fundamental. Eu não vou entrar nisso agora. Bem, aqui eu quero que você preste muita atenção, porque você vai saber se você tem alguma disfunção na sua adrenal, com isso que eu vou te falar agora. Eu quero que você entenda os sintomas. Quais são os sintomas da síndrome da fadiga adrenal? Quais são os sintomas do burnout? É a mesma coisa. Síndrome da fadiga adrenal e burnout é a mesma coisa com nomes diferentes. Muita gente está nesse quadro de burnout porque ele tem níveis diferentes e não sabe. Não sabe. Tem gente que acha que é frescura. Não, não é frescura, não. É quando a sua adrenal, ela produz tanto cortisol, tanto, entra naquele sistema de simpaticotonia e não consegue voltar, porque você não encontra mecanismos de relaxamento, você está o tempo inteiro se sentindo ameaçada ou ameaçado pelo trabalho, pelo marido, pelos filhos, é muita pressão, é muita cobrança, o seu cortisol aumenta, você fica nesse nível de estresse, chega uma hora que a sua adrenal fala, chega, eu não aguento mais produzir essa quantidade de cortisol, eu preciso descansar, eu preciso relaxar, e como você não promove isso para o seu corpo, a sua adrenal chuta o balde, ela fala, chega, eu não consigo produzir mais nada, parei por aqui, chega para mim. E aí você vai desenvolver os sintomas, que são esses que eu vou te falar agora. Eu quero que você anote ou que você grave aí na sua memória quais deles você se encaixa. Fadiga crônica, aquele cansaço muito grande. Ansiedade, quem é que aí se sente ansiosa em determinados momentos do dia, todos os dias, ou 3 vezes por semana. Intolerância ao estresse, é aquela pessoa que vive estressada ao extremo, pessoa irritada. Sabe a pessoa irritada? Se você não é assim, você com certeza conhece alguém que seja assim. Às vezes dentro da sua família, aquela pessoa está muito irritada, muito estressada, você não pode falar nada com ela, nada. Você dá um bom dia, ela já está te jogando pedra ali, ela já tem uma alteração nessa adrenal. Ganho de peso, porque você vai afetar o pâncreas, você vai afetar a tireoide, que produz o nosso metabolismo, responsável pelo nosso metabolismo. Tá? Resfriados frequentes, porque o sistema imune cai. Tontura ao ficar em pé. Já percebeu que às vezes você está sentada, existe uma pressão aqui. Quando você levanta essa pressão, ela tem que aumentar. Só que com a baixa do cortisol, essa pressão não consegue sustentar. E aí, quando você está sentada, levanta, fiquei tonta. Isso acontece com você? Você está sentada, levantou, pronto, ficou tonta. Isso aí é um sintoma clássico da síndrome da fadiga adrenal. Distúrbios da memória, não sabe onde colocou a chave, não sabe o que conversou com o marido, não sabe o que comeu ontem, não sabe nada, o que acordou com ninguém, fica totalmente perdida. Cansaço pela manhã ou à tarde, é muito típico. E aqui tem a cereja do bolo. Piora com atividade física. Eu sou educadora física também, vocês sabem. E eu defendo a atividade física muito, porque é muito importante para a nossa saúde. Mas tem pessoas que não estão preparadas fisiologicamente para fazer exercício físico. Às vezes você precisa dar um pé atrás. Calma, eu vou reorganizar o meu sistema e agora eu vou conseguir fazer atividade física sem sofrer, sem parecer que eu estou indo para a academia como se eu estivesse indo para a forca. Não precisa ser assim. Se você está sentindo isso, é o seu corpo te dando sinais. Ele está falando para você, calma, olha, talvez você não esteja preparado ainda, vamos reorganizar aqui as coisas, vamos melhorar o nosso sistema primeiro, daí a pouquinho a gente já consegue fazer isso, 1 mês, 2 meses de tratamento, você já consegue voltar a fazer uma atividade física, até vigorosa, sem sofrimento, sem parecer que você está indo para a forca. Quando você tem uma síndrome da fadiga adrenal e você submete o seu corpo à atividade física, você vai piorar o seu quadro de cansaço. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês vai piorar, tá?
Vamos lá. E aí, se identificou? Se identificou com algum ponto aqui? Escreve para mim. E aí, como é que você faz, então, para saber se você tem, de fato, uma disfunção da sua curva de cortisol, uma disfunção na produção de cortisol, se você tem a sua adrenal já comprometida? Esse exame que eu estou trazendo para vocês aqui no YouTube, quem não está vendo aí, depois eu vou até colocar o print desse exame aqui lá nos stories, tá? Para vocês que estão aqui no Instagram poderem assistir. Tem um exame que você faz, que é a curva de cortisol salivar. Não adianta você fazer cortisol sanguíneo. Eu vejo muito, toda vez eu vou atender, vem um exame de cortisol sanguíneo. Não adianta, porque o cortisol sanguíneo ele está ligado ao carreador dele. O cortisol ele não anda no sangue sozinho, não. Ele precisa de um carreador para transportar. E quando você faz o exame sanguíneo de cortisol, você vai medir os dois juntos. E você não sabe quanto exatamente você tem ali de cortisol. Então, você tem uma falsa impressão. Pode ser que você erre para mais, pode ser que erre para menos. O único exame que é fiel, que a gente realmente vai saber o quanto de cortisol você tem, é esse que eu estou mostrando para vocês na tela aqui do YouTube, que é a curva de cortisol salivar. Por que tem que ser salivar? Porque na saliva só passa estruturas, moléculas com peso molecular maior que 19.000 Daltons. O carreador, ele não entra na saliva, ele não consegue passar para a saliva, ele fica via sanguínea. Então, você vai fazer esse exame, você vai no laboratório ou você vai medir em casa a sua saliva 3 vezes por dia, no horário de pico de produção ali. 7 horas da manhã é quando o cortisol está começando a ser produzido, meio-dia, quando ele está no ápice da produção dele, e 10 horas da noite, quando ele desce. O cortisol, ele faz assim, igual uma onda, ó. Ele sobe e desce, ele sobe e desce. Aqui no gráfico, a gente está vendo a descida dele, do ápice para baixo, certo? Mas você vai conseguir saber. Por que esse exame é importante? Porque aqui você vai entender como está a sua produção de cortisol. Você precisa saber como está a produção de cortisol para saber como tratar. Se você não sabe, tem gente que tem, tá vendo a linha vermelha ali, vocês vão ver depois no story, a linha vermelha que vocês estão vendo ali é uma curva de cortisol achatada. Essa pessoa que fez esse exame, a curva de cortisol dela nem tem curva, né? É curva achatada porque não tem curva. Tá ali na fase vermelha, tá vendo uma linha vermelha embaixo? Ela tá o tempo inteiro com esse cortisol ali, naquele nível. Ou seja, na hora de dormir que o cortisol tem que ir a zero, ele não vai, aí ela não consegue dormir, ela tem insônia. Quando ela precisa de energia de manhã para poder viver a vida, para poder fazer o que ela precisa ser feito, ela não consegue. Por quê? Porque o cortisol está ali embaixo. E você vive cansada e não consegue dormir porque está cansada. Entende? Por quê? Porque o cortisol está se comportando dessa forma. E esses são tratamentos diferentes, específicos, para cada distúrbio da sua produção de cortisol. Dependendo de como o seu cortisol esteja, vai ser um tratamento diferente para ele, certo? Vamos lá. Sugestão para você melhorar. E quando eu digo sugestão para melhorar, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe um tratamento específico para cada pessoa. Isso aqui não vai curar você, mas vai te ajudar. É isso que eu quero. Você não precisa ser curada aqui. Para você curar, você precisa de um tratamento específico, tá? O que você vai ter que fazer para melhorar as suas adrenais, para melhorar o funcionamento da sua adrenal? Primeiro ponto, ativação do seu sistema parasimpático. Eu não falei para vocês lá que o excesso da produção de cortisol, produção, vai levar você a uma simpaticotonia, que é um sistema onde você está com o seu cortisol o tempo inteiro elevado? A gente tem que voltar. Ativar o seu sistema parasimpático é ativar o seu sistema de relaxamento. Como você faz para relaxar? Você tem mecanismos para isso? Você tem estratégias que você usa para conseguir deitar na cama e relaxar? Para conseguir sentar em algum lugar e ficar sem pegar o celular, sem ficar olhando, sem ficar pensando em problema isso, naquilo, outras 1000 coisas que você tem para fazer? Você consegue sentar, respirar e estar presente naquele momento ali? Parece fácil, né? Mas eu sei que muita gente tem dificuldade. É um treinamento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é esse. E aqui você pode usar uma técnica de respiração. Aqui você pode entrar com uma técnica de meditação. Você pode deitar na posição de que quando vocês eram crianças, quem tem filho vai saber disso na hora.
Como é que a criança faz em determinados momentos? Ela deita, coloca as pernas para cima e coloca a cabeça para baixo. O que ela está fazendo ali? Ela está ativando o sistema parasimpático dela. Quando você deixa o coração para cima, você deita, o coração está acima da linha da cabeça e as pernas para cima, você entra numa postura aonde o seu sistema parasimpático ele vai ser ativado, tá? Quando você... Outro ponto importante, comer até 7 horas da noite. Por que, Joana, que eu preciso comer até 7 horas da noite? Porque senão você não dorme direito. O metabolismo à noite, ele desacelera. Os nossos hormônios, eles mudam no período noturno. Se você, quando chega 7, 8, 9, 10 horas da noite, você está comendo, o seu metabolismo ele não vai dar conta de fazer essa digestão, não. Ou ele não vai, ou você não vai dormir direito, ou você não vai digerir direito. E quando a gente fala de cortisol, a gente fala de um sono adequado, de um sono reparador, certo? Então, muito importante, tem horário para você comer a sua última refeição. 10 horas da noite é muito tarde, você vai atrapalhar o seu sono. 7 horas da noite, 8 horas no máximo, dependendo da hora que você durma. O ideal é você fazer a sua última refeição 3 horas antes do seu período de sono, para você passar pela digestão, para você digerir aquele alimento. A gente demora de 3 a 6, dependendo do alimento, até 8 horas para digerir adequadamente. Outra abordagem que você pode fazer, a higiene do sono. Tanto que eu falo de higiene do sono, muita gente nunca nem ouviu falar. A higiene do sono é você se preparar para o seu sono. Quando você se prepara para o sono, você melhora a qualidade desse sono. Como é que você faz isso? Como é que essa higiene do sono pode ser feita? Você vai diminuir as luzes da sua casa. O cortisol, ele começa a ser produzido no nosso corpo de manhã. Quando você olha lá para fora e começa a amanhecer, o que você vai perceber? Que está entrando luz. Opa, se está entrando luz, está de dia. Se está de dia, é hora de viver. Se é hora de viver, então eu preciso aumentar o meu cortisol, porque ele é o responsável pela minha vitalidade, pela minha produção de energia. Só que se você chega 8 horas da noite, 9, 10 horas da noite, 11 horas da noite, todas as luzes da sua casa estão acesas, é luz para tudo que é lado, você fica com o celular o tempo inteiro, computador, televisão, você não diminui esse cortisol. Esse cortisol continua elevado lá no alto. E aí você não entra nesse estado de relaxamento, porque o cortisol não diminui. Quando eu falo da higiene do sono, eu falo de estratégias que você vai usar para ajudar esse retorno do cortisol, para ajudar na diminuição dele. Porque é só quando o cortisol diminui que a melatonina é produzida. A melatonina é o hormônio do sono, você sabe. São hormônios concorrentes. Quando um aumenta, o outro diminui, igual uma gangorra. Quando um aumenta, o outro diminui. Para você subir a sua produção de melatonina, você precisa diminuir a sua produção de cortisol, tá? Então, diminuir as luzes da casa, evitar tela, evitar televisão, evitar computador, tudo isso pelo menos 1 hora antes do seu período de sono. Você pode entrar aqui com a tirosina. A tirosina ela vai ser importante para o tratamento de 2 pontos que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Tanto para o tratamento da adrenal, porque a tirosina ela vai ser um dos componentes, ela é um aminoácido que vai participar da produção de cortisol. Então, sem essa matéria-prima aqui, o nosso cortisol não é produzido. E ela vai atuar também, vocês vão ver, lá na tireoide. Suplementar ou ingerir alimentos que tenham vitamina C, vitamina B, vitamina E, que são muito importantes e que diminuem muito quando a gente tem um estresse muito exagerado, tá? Estão entendendo, gente? Fala para mim se está tudo bem. Eu sei que a aula é um pouco mais densa, mas é importante vocês entenderem isso, tá? Bem, falamos então da adrenal, o que provoca a síndrome da fadiga adrenal. Falamos também de um breve tratamento que você pode fazer de mudanças simples na sua vida. Agora a gente vai entrar no assunto tireoide. São 3 glândulas: adrenal, pâncreas e tireoide. A adrenal nós já falamos, a gente vai falar da tireoide agora. A tireoide, ela vai controlar o nosso metabolismo basal. Ela que vai ser responsável pela queima de gordura. Pensa você se queimando gordura, assim, ó, você nem vê. A gordura vai embora para o universo, você não está nem vendo a gordura indo embora. Você nem precisa desse esforço todo, não. Quando você acerta essa tríade, quando você acerta a sua tireoide, o que vai acontecer é isso. Você vai queimar a gordura que você não vai nem ver. A gordura vai embora que você nem vê.
Eu fiz um tratamento com uma paciente minha, que ela falou assim, agora eu não quero mais emagrecer. Chegou ao ponto da gente ter que começar a controlar a perda de peso dela, porque ela começou a emagrecer demais. Porque otimizou essa tríade dela, a gente voltou com essa tríade dela toda funcionando normalmente, funcionando adequadamente, que a gente teve que segurar. Aí começou a entrar com uma estratégia para ganho de massa. Primeiro ponto é isso, vai chegar ao ponto que você vai perder gordura, você vai falar, agora chega, não quero mais. Naturalmente. Isso é que é bonito, gente. É você perder gordura naturalmente, sem fazer esforço. A tireoide é responsável pelo metabolismo basal. Quando eu falo de metabolismo basal, eu falo do tanto de energia que você usa para poder se manter viva. Se você deitar na sua cama agora e você nem pegar no celular, você ficar deitada lá parada, estática, você vai ter uma demanda de energia. Quem controla essa demanda de energia é a nossa tireoide. Ela que é responsável por isso, tá? Quais são os sintomas do hipotireoidismo? Quais são os sintomas quando a gente tem uma disfunção na tireoide? E falar de sintomas de tireoide, de hipotireoidismo, é muito importante que você saiba. Por quê, Joana? Porque muitas vezes você vai ter uma disfunção na sua tireoide e você não vai saber. Porque o exame, ele pode te dar um falso negativo. Isso acontece muito. Existem diversos mecanismos para a nossa tireoide não funcionar adequadamente. Hipotireoidismo de conversão, hipotireoidismo subclínico. Existem diversos tipos. Um dia eu vou falar uma aula só sobre isso. Mas você pode ter um hipotireoidismo e não saber pelo seu exame. O seu exame, ele dá, dizendo que tá ótimo. Ele vai mostrar ali T4 livre, T3 livre, TSH, tá tudo lindo. Mas você tá aqui dentro desses sintomas. O que é mais importante? Você tratar o papel? Ah, não, o seu papel tá ótimo. Ou você tratar o que você está sentindo? É muito mais importante você dar atenção ao que você sente. Por isso que você saber quais são os sintomas da disfunção na sua tireoide é fundamental para você saber o que está acontecendo com você. Quais são os sintomas do hipotireoidismo? Pés e mãos frios, extremidades frias, a circulação ela não funciona adequadamente. A língua, ela cresce. Você não lembra onde você colocou as chaves do carro, você também tem uma deficiência na sua memória. Ganho de peso e muita dificuldade para emagrecer. É aquela pessoa que engorda, ela engorda com muita facilidade, e por mais que ela faça todas as estratégias que são passadas para ela, o peso não diminui. Eu faço tudo, Joana, eu faço tudo, eu não como nada, eu faço dieta, eu faço tudo que você possa imaginar. Nada faz com que o meu peso desça, muito pelo contrário. Se eu como uma azeitona, já escutei muito isso. Se eu como uma azeitona, o meu peso dispara. É impressionante, só de cheirar a comida eu já engordo. Você pode ter certeza que você tem alguma disfunção na sua tireoide. 50% das pessoas que têm algum problema na tireoide não sabem. Não sabem ou porque fizeram o exame e o exame deu um falso negativo, ou porque simplesmente ignoram aqui essa parte dos sintomas. Lentidão, a pessoa fica muito lenta, a pessoa se sente aérea, não é um cansaço normal, é um cansaço muito exagerado. Eu tive hipotireoidismo durante 17 anos na minha vida, se eu não me engano, que eu sou péssima no negócio de data, gente. Mas eu tive hipotireoidismo durante muito tempo na minha vida. Eu me curei do hipotireoidismo. Quando eu entendi o que era, como funcionava, qual era a fisiologia, eu consegui me curar. Já tem 10 anos, uns 10 anos já, que eu consegui me curar completamente do hipotireoidismo. E eu lembro que um dos sintomas que mais me incomodavam era essa sensação que eu tinha de ausência. Sabe quando você parece que você não está dentro do seu corpo? Parece que a alma saiu do corpo. A sensação que eu tinha era essa. Era um cansaço tão grande, uma fadiga, uma letargia. Era uma coisa tão... É difícil até de explicar. É só quem tem mesmo que sabe o que é de fato. Eu sentia como se a minha alma tivesse fora do meu corpo. Era um cansaço muito estranho, muito extremo.
E esse é um dos sinais da nossa tireoide. Por quê? Porque o metabolismo cai, a gente não produz energia como deveria e a gente começa a ter muita lentidão. Nosso corpo ele vai concentrar a energia toda nos órgãos vitais. E vai faltar energia para a locomoção, vai faltar energia para o pensamento. Você cansa à toa, você não consegue mais pensar em coisas difíceis. A pessoa vem com uma pergunta difícil para você, você quer matar a pessoa. Você fala, gente, como é que eu vou pensar nisso aqui agora? Você não consegue resolver problemas, você não consegue ter decisões assertivas na sua vida. Tudo vai ficando para depois. Olha como é que afeta a vida da gente. Afeta em tudo, afeta todo, tá? Vamos lá. Quais são os exames que você precisa fazer e ter atenção para você saber se a sua tireoide está funcionando adequadamente? Presta atenção aqui, porque depois desse slide eu vou mostrar para você um teste. Esse teste é o teste fiel que você pode fazer dentro da sua casa sem gastar absolutamente nada e que vai te dar o parâmetro real de como está a sua tireoide. Exames sanguíneos, você vai fazer o TSH, que não é um parâmetro fiel. Ele só, TSH sozinho não define absolutamente nada. Você pode ter um TSH elevado e não ter hipotireoidismo. Você pode ter um TSH normal e ter hipotireoidismo, tá? Então toma muito cuidado com isso daqui. O TSH precisa estar acompanhado e ele não é um parâmetro fiel. O T4 livre e o T3 livre, por que tem que ser livre? Pelo mesmo motivo que eu falei do cortisol. Se você pega o T4 ou se você pega o T3, você vai acompanhar esse hormônio do seu carreador. E aí você não sabe o quanto de fato você tem desse hormônio atuando no seu organismo. Então tem que ser T4 livre, T3 livre. Lembrando que o T4 ele é um pró-hormônio, ele não atua diretamente. Quem é o hormônio ativo da tireoide é o T3. E aí existem outros exames que, na maioria das vezes, ninguém pede, que é o anti-TPO, para saber se você tem doença autoimune, se você tem uma tireoidite de Hashimoto. É aqui que você vai identificar. E tem o T3 reverso, que é que menos ainda eu vejo ele sendo pedido por aí. O T3 reverso, ele é o hormônio da hibernação. Aqui é a chave para você conhecer melhor o seu metabolismo. Se você tem o T3 reverso ativado no seu corpo, você está igual o urso que hiberna na caverna. Sabe um urso que fica 6 meses hibernando na caverna, sem comer, sem beber, sem pegar sol? Ele fica lá deitado, a frequência cardíaca dele diminui e ele fica lá na caverna 6 meses, 8 meses, sem precisar comer, sem precisar de nada e se mantém vivo. Por quê? Como que ele consegue fazer isso? Ativando esse hormônio. O mesmo hormônio do urso é o nosso, T3 reverso. Se ele estiver ativado, todo o seu metabolismo vai diminuir. Muito. Muito. Nada do que você faça de esforço para emagrecer vai funcionar para você se o seu T3 reverso estiver ativado. Se ele estiver alto, então, nada funciona para você. Você vai comer uma azeitona por dia e você vai ganhar peso. Você vai engordar só de respirar comida. É assim que funciona. Para você entender a complexidade disso aqui. Agora o teste. Que teste é esse, Joana? É o teste da temperatura basal. Você vai fazer esse teste dentro da sua casa. Você vai precisar só de um termômetro. Olha só como é que funciona esse teste. Você acorda de manhã. Quando você acordar, antes de você levantar da cama, você vai pegar o termômetro, de preferência de mercúrio, vai colocar embaixo do braço e vai esperar 8 minutos. Depois que passar os 8 minutos, você vai olhar a sua temperatura e você vai anotar, certo? Quando passar 5 dias, acordou, antes de você levantar da cama, se você levanta para ir ao banheiro fazer xixi, você já perdeu o teste. Porque você já ativou o seu metabolismo. Tem que ser a temperatura basal. É o teste da temperatura basal. Você vai colocar o termômetro ali. Durante 5 dias consecutivos, você vai fazer esse teste. Ao final do 5º dia, você vai somar tudo e vai dividir por 5 e vai saber qual é a média da sua temperatura basal. Muito simples, muito simples. E você vai olhar lá. A temperatura ideal do ser humano, minha, sua, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, de todos nós, é 36,6. Não é 36,5, não é 36,7, é 36,6. Nós somos animais endotérmicos. A nossa temperatura se mantém estável, independente de onde a gente esteja.
Você está no deserto do Saara, a temperatura é 36,6. Você está lá dentro do Alasca, a temperatura é 36,6. O nosso corpo, ele precisa dessa temperatura para se manter em equilíbrio, para que as funções aconteçam. Por isso que quando você tem uma temperatura 36,5, isso já significa uma diminuição da sua função metabólica. Quanto menos estiver a sua temperatura, pior é o seu metabolismo. Isso que você tem que se atentar. Quanto menor é a sua temperatura, mais o seu metabolismo está lento. O ideal é 36,6. Se você estiver com essa temperatura acima, você pode ter um hipertireoidismo ou você pode estar em um período ovulatório, porque a nossa temperatura aumenta em período ovulatório. Mas fez a média da temperatura basal durante 5 dias, medindo a temperatura e viu que está abaixo, você já sabe que a sua tireoide está sofrendo. E aí a gente vai ter que começar a olhar para ela. Quando a gente fala de tratamento da tireoide, você já entendeu comigo que a gente precisa olhar para o todo. Não adianta tratar a tireoide se a sua adrenal está daquele jeito que a gente viu lá. Não adianta tratar só a tireoide se o pâncreas está sofrendo, como a gente vai ver logo a seguir. É um tratamento em conjunto. Esse é o ponto mais importante da aula. Quando a gente fala de sugestão, eu vou falar de alguns pontos que você precisa ter na sua alimentação ou na forma de suplementação para você trazer a matéria-prima para a produção dos hormônios tireoidianos. Selênio e zinco. Sem selênio e sem zinco, a nossa tireoide não produz nenhum dos hormônios. T1, T2, T3, T4, fator diurético, nada disso vai ser produzido se a gente não tem selênio e zinco. Tirosina é matéria-prima de produção. Triiodo. O que a gente tem? 3 moléculas de iodo mais uma molécula de tirosina. Tem que ter a tirosina ou na forma de suplementação, você pode suplementar esse aminoácido, ou você pode consumir ele na forma de alimento. Você pode depois entrar e ver. A carne tem muita tirosina. O iodo é muito importante. 3 moléculas de iodo, T3, 3 moléculas de iodo. Se a gente não tem iodo, não tem matéria-prima para a formação do T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Então, é importante você ter o iodo. Pode suplementar? Pode suplementar. Ou você pode consumir ele na forma da alimentação. Diminuir os níveis de cortisol, como já falei lá em cima. O cortisol aumentado, ele afeta a nossa produção de T3 a partir do T4. T4 não vira T3. Ele precisa virar T3 para ser ativo. E tirar anticoncepcional. Arrumar um outro meio. Porque o anticoncepcional também faz com que a gente não consiga converter T4 em T3. Tudo isso vai afetar o funcionamento da nossa tireoide, tá? Muito bem, fechamos a tireoide. Alguma dúvida? Fala para mim se vocês entenderam, fala para mim os sintomas de vocês. Vocês estão tendo algum desses sintomas, tanto da adrenal quanto da tireoide? Vocês já fizeram esse teste? Agora a gente vai entrar na nossa última glândula, que é o pâncreas. O pâncreas, ele é o que mais sofre dessas glândulas aqui. Por quê? Pelo estilo de vida que a gente tem. Lógico, a adrenal sofre, vocês viram lá, a tireoide sofre, mas eu acho que o que a gente mais afeta aqui de tudo é o nosso pâncreas. Vocês vão entender comigo agora aqui por quê. Vamos lá. Quando a gente fala do pâncreas, ele produz vários hormônios. Hoje eu vou falar só da insulina, tá? Produz enzimas digestivas também. Eu vou falar só da insulina. Então, quando a gente fala do pâncreas, é a resistência insulínica, que eu já vou explicar para vocês. Ele também é responsável por doenças cardíacas, obesidade visceral, tudo isso está relacionado ao pâncreas. O pâncreas produz insulina. A insulina é o hormônio que, quando está em excesso, ele é extremamente inflamatório. Controlar os níveis de insulina vai fazer com que a gente tenha o nosso pâncreas mais saudável. E vai fazer com que essa tríade funcione de forma mais harmônica, tá? O que a insulina faz? A insulina, ela transporta a glicose para dentro da célula. Isso a grosso modo falando, tá, gente? Não é para dificultar a fisiologia, não é esse o objetivo. O objetivo é falar para vocês de uma forma simples, para vocês entenderem o que na prática você pode fazer para melhorar a sua situação. Quando você come um carboidrato, esse carboidrato ele se transforma em glicose
lá dentro do seu corpo, ele sofre essa metabolização, essa glicose vai entrar dentro da célula e dentro da célula ela vai ser usada como fonte de energia. A insulina é o caminhãozinho, vocês estão vendo aí, a insulina é o caminhãozinho. A insulina pega essa glicose e leva lá dentro da célula. Ela vai juntar no receptor dela para poder abrir espaço para a glicose entrar. É isso que a insulina faz. Só que, o que acontece? Deixa eu ver se o próximo slide aqui, deixa eu deixar isso aqui de uma vez. De tanto carboidrato que a gente come, de tanta glicose que o nosso corpo recebe da nossa alimentação, o que acontece? A insulina, ela não consegue mais levar essa quantidade de glicose para dentro da célula. O pâncreas identifica um monte de glicose no sangue, ele produz um monte de insulina para carregar aquela glicose toda. Só que chega uma hora que a célula, ela faz a mesma coisa que a nossa adrenal fez. Ela fala, não entra mais nada aqui, não entra mais glicose aqui dentro, eu estou saturada. Eu já estou cheia de glicose aqui, eu não estou dando conta de usar isso aqui que eu tenho. Fecha o receptor. E aí vai fechar o receptor, a insulina não vai conseguir mais entrar ali. Só que continua tendo glicose no teu sangue. A glicose continua aumentando. Porque você come o macarrão, você come o pão, você come o feijão, você come a batata, você come os carboidratos de uma forma em geral e você continua produzindo a glicose. E a insulina vai se sentir responsável por isso, por esse transporte. E o pâncreas vai produzindo. Vai chegar uma hora que ele não vai mais dar conta. E aí a gente vai entrar nesse processo aqui, que é uma fadiga do seu pâncreas, fadiga pancreática. A mesma coisa que a adrenal faz, não produz mais cortisol, cheguei no meu limite, o pâncreas vai fazer também. Chega, não consigo mais produzir nada de insulina aqui. E aí você vai ter uma queda dessa insulina e você entra num quadro de diabetes, onde você precisa repor a insulina, precisa, entre aspas, tá? Repor a insulina, porque o seu pâncreas não produz mais. Ele fadigou. De tanto que ele produziu, ele entrou nessa fadiga. Só que a forma que você tem, a melhor forma, a forma saudável que você tem de reverter esse quadro, não é tomando insulina, é tratando a causa. É o que eu sempre digo para vocês, gente. Nós precisamos olhar para a causa. O que fez eu chegar a esse ponto? Trata a causa que o sintoma vai embora, sem esforço, tá? Vou falar dos exames. Presta atenção nessa parte dos exames aqui. Por quê? Porque na grande maioria das vezes você só recebe o pedido de glicose. Você fala assim, glicose. Ai, minha glicose está normal. Aí você acha que até 99 a glicose está normal. Só que não é assim. Você precisa, acima de tudo, saber quanto está a sua insulina. A insulina, ela é o filé mignon do exame. É o melhor parâmetro que você tem. Por quê? A insulina, ela vai dar para você um problema antecipado. Se você for desenvolver uma diabetes daqui a 10 anos, a sua insulina já vai mostrar antes. A glicose, ela pode alterar dependendo do que você coma antes do seu exame. Se você não faz o jejum corretamente, ou se você come muito carboidrato à noite, ou muita carne à noite, que vai se transformar em glicose também, você vai aumentar o seu nível de glicose. Aí o exame sanguíneo ele não vai ser fiel. Mas quando você faz a insulina, isso não acontece. A insulina ela não vai ser afetada pelo que você comeu no dia anterior. Qual é o nível ideal de insulina? 2,5 até 5. Eu atendo pessoas que têm insulina de 8, de 10, de 14, de 20. O problema já está muito grande. Isso quer dizer o quê? Que tem muita insulina no corpo dela. O fluxo sanguíneo dela, a corrente sanguínea, está com muita insulina ali. E a insulina é inflamatória. Eu tenho aula aqui no YouTube só sobre insulina. Índice Roma, quase ninguém fala desse exame. É um exame importantíssimo. O que o índice Roma vai trazer para você? Se você tem resistência à insulina. É aqui que você vê se você tem resistência à insulina. Quando você faz o índice Roma. É um exame que eu nunca vi ninguém pedindo esse exame. Nunca vi. Eu sempre peço, nunca vi ninguém pedir. Tem que ser menor que 1,97. É o parâmetro. Se você tem acima de 1,97, você provavelmente tem uma resistência insulínica acontecendo. Hemoglobina glicada tem que estar menor do que 5. A hemoglobina glicada vai te dar o padrão dos últimos 3 meses. Se a hemoglobina está glicada, todo o resto vai estar glicado. O nosso corpo vai estar sofrendo uma glicação. E aí a glicemia em jejum vai de 70 até 85. É o padrão ótimo aqui
Ah, Joana, mas até 99. Não, se você vai até 99, você já está tendo problema, tá? E aqui vai entrar numa situação que eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? Eu sempre digo que o exame isolado, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Porque algumas combinações trazem para a gente um padrão diferente. Se você tem uma hemoglobina glicada que está alta, está lá 7, 8, 10, uma insulina que está baixa, está dentro do padrão de normalidade, 2,5 até 5, e você tem uma glicemia baixa, isso significa que você pode ter feito um jejum prolongado para fazer o exame. Ao invés de fazer um jejum de 12 horas, você pode ter feito um jejum de 16 horas, um jejum de 18 horas e dar alteração no exame. O jejum é de 12 horas para fazer o exame da glicose, tá? E da insulina também. Hemoglobina glicada. Agora, uma outra situação. Olha essa situação aqui. Hemoglobina glicada alta. A insulina baixa, dentro do padrão de normalidade. Mas a glicemia alta, você pega a glicose, está lá 99, 98, 110, 105. O que isso implica? Uma exaustão pancreática. É uma resistência insulínica antiga. A sua glicose está alta e o seu pâncreas não produz mais insulina como deveria, porque ele fadigou. É isso que acontece. Ele fadiga, não produz mais insulina, você está com o sangue cheio de glicose e o problema está acontecendo aí, certo? Muito bem. Quando a gente tem uma insulina alta, a gente tem uma inflamação crônica, eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente tem uma aula só sobre isso aqui no YouTube. Insulina alta, disfunção no nosso pâncreas, e aí vai ter uma intervenção na tríade que eu venho falando para vocês lá desde o início da nossa aula. Quais são os sintomas de resistência insulínica? Sintoma, eu digo para vocês, sintoma muito mais importante do que o papel. Os exames ajudam muito, mas mais importante do que olhar papel é você sentir o seu corpo. Frequente vontade de ir ao banheiro, fadiga, cansaço também, a pele oleosa, muita vontade de comer doce o tempo inteiro, sede ou fome constante, dificuldade para emagrecer, engorda com facilidade, não consegue emagrecer, candidíase de repetição, fadiga, desequilíbrio hormonal, tudo isso vai levar a excesso de fome o tempo inteiro, tudo isso mostra para a gente que existe aqui uma fadiga pancreática. E aqui, pode ser que você tenha isso daqui, a ancantase nigricans, que é aquela mancha escura na pele e verruguinhas. Isso mostra para a gente que existe uma resistência insulínica acontecendo. Se você não tem exame nenhum, você nunca fez exame, mas você tem isso aqui na sua pele, começa com um amarelado na pele, esse amarelado ele vai escurecendo, você provavelmente já desenvolveu resistência insulínica. Sugestão para vocês tratarem a resistência insulínica. O jejum intermitente é uma excelente ferramenta para isso. Diminuir o consumo de glicose, de carboidratos, principalmente carboidrato refinado. Fazer 3 refeições, 4 refeições no máximo no dia, para você evitar de dar pico de insulina. E fazer o treinamento HIIT, que é o treinamento que facilita muito essa diminuição da resistência insulínica. Certo? Muito bem. A aula de hoje muito importante, gente. Falar sobre essa tríade, falar de metabolismo é muito mais do que a gente consumir um chá ou fazer exercícios específicos. É tratar o corpo de dentro para fora, é tratar o corpo na sua integridade, ter o metabolismo funcionando adequadamente, ter o metabolismo acelerado, otimizado, implica em ter um quadro de saúde adequada. É isso que eu falo com vocês sempre. Essa é a minha missão com vocês, trazer saúde para que vocês tenham como consequência a perda de peso e a melhora do quadro dos sintomas que vocês desenvolvem, certo? Um beijo para vocês, até quarta-feira que vem.